Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Companheiro Espírita, Spiritist Companion, o seu podcast bilíngue sobre o Espiritismo. Que satisfação estarmos juntos! Meu nome é Yuri Castro e serei seu companheiro nesta jornada em que estudaremos, refletiremos e colocaremos em prática os ensinamentos espíritas. Se você gostar do que ouvir, não se esqueça de se inscrever e acompanhar nossos episódios semanais lançados toda segunda-feira. No episódio de hoje abordaremos os ensinamentos do trecho da famosa frase do capítulo 7 do Evangelho de Mateus: Buscai e achareis. O que será que nós estamos ativamente buscando? E o que estamos encontrando com essa busca? Como fazer para que nosso esforço seja direcionado para os verdadeiros tesouros do Espírito? Vamos aprender? Comecemos a reflexão com uma mensagem do benfeitor espiritual Emmanuel, através das mãos de Chico Xavier, quando nos diz: o lavrador retém o solo e os elementos da natureza, mas se aspira a alcançar os prodígios da colheita, deve plantar. O artista possui a pedra e os instrumentos com que ele possa alterar a estrutura, mas se quer a obra-prima, há de burilá-la com atenção. Em linguagem de todos os tempos, isto quer dizer: desejai ardentemente e as oportunidades aparecerão. Empenhai-vos a encontrar o objeto de vossos anseios e tê-los-ei à vista. Todavia, é preciso combater o bom combate, trabalhar, agir e servir, para que se vos descerrem os horizontes e as realizações que demandais. Essa frase do buscai e achareis, ela vem, como nós já falamos, de Mateus capítulo 7, e a frase é um pouquinho mais longa. Ela fala: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Hoje nós vamos então estudar para tentar compreender como esta frase simples carrega um convite permanente à fé ativa, à esperança, ao trabalho interior e ao trabalho exterior. Jesus, nesta fala, alude à questão, meus queridos amigos e amigas, da persistência espiritual também. Ele nos mostra que os bens mais valiosos da vida, como a paz, sabedoria, o progresso, a luz, não caem prontos do céu. Eles precisam ser buscados, construídos e conquistados com esforço e perseverança. No capítulo 25 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, o codificador, nos lembra que a fé não pode ser passiva. Ele nos diz assim: ajudai-vos e o céu vos ajudará. Buscai e achareis, trabalhai e produzireis. Essas palavras são um emblema da lei de trabalho. Ou seja, ele está nos falando que esperar por milagres, esperar por um resultado, mas sem mover um dedo, não condiz com a lógica divina. Deus nos deu inteligência, nos deu a vontade, nos deu a liberdade através do livre-arbítrio. Cabe a nós, então, fazermos a nossa parte. Assim, Kardec une duas ideias fundamentais do Espiritismo: a fé e a ação. Buscai e achareis. Ou seja, crer sim, mas agir com fé. Pedir sim, mas buscar com esforço. Devemos usar a fé como essa alavanca de transformação e não como uma desculpa para uma acomodação, para uma passividade que não nos levará a nada. Porque quantas vezes nós esperamos que as soluções venham prontas e ficamos na preguiça de nos movermos ou de trabalharmos para elas? Quantas vezes será que já não pensamos: Deus vai prover, mas nós esquecemos de plantar o que nós desejamos de fato colher? Esta passagem belíssima do buscai e achareis nos faz questionar: o que será que nós estamos buscando na vida? Será que nossa busca está girando muito em torno de bens materiais, de reconhecimento ou de conforto apenas? Será que nós estamos despendendo nosso tempo e nosso esforço para buscar também como melhorar as pessoas, como melhorar a nós mesmos, como desenvolver a nossa própria paciência, colocar a força do amor através da caridade em ação, desenvolver a nossa sabedoria? Jesus já nos avisou: nós achamos,
o que procuramos. Se nós buscamos o bem verdadeiro, o bem nos encontra. Se nós buscamos a luz se aproxima. Mas se nós insistimos em caminhos do egoísmo ou do orgulho, que são essas duas grandes chagas da humanidade, nós acabamos achando exatamente as consequências do orgulho e do egoísmo. Portanto, lembremos do que Jesus falou em Mateus capítulo 6. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Será então que nós estamos buscando tesouros como estes que Jesus mencionou? Os tesouros da terra, que são efêmeros e ficarão, sem exceção alguma, todos para trás. Quando retornamos à pátria espiritual e depois para um novo ciclo reencarnatório, nós não levamos o que possuímos, nós levamos o que somos. Procuremos então refletir e ver quanto de esforço, quanto de estresse, quanto de pensamento e energia nós estamos despendendo na perseguição desses tesouros que podem ser roubados ou aqueles que a ferrugem e as traças destroem. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós aprendemos que Deus conhece as nossas necessidades e provê como for necessário. Só que nós somos insaciáveis nos nossos desejos e nem sempre nós sabemos nos contentar com aquilo que temos. O necessário muitas vezes não basta. Precisamos do supérfluo, ou achamos que precisamos. A providência, então, nos deixa entregue a nós mesmos. Muitas vezes vem uma infelicidade por culpa nossa mesma e por havermos ignorado a voz de nossas consciências que nos advertiam. Nesses casos, nós aprendemos que Deus permite que o homem sofra as consequências, a fim de que lhe sirvam de lição para o futuro. Mas lembremos, meus queridos amigos e amigas, que a providência divina jamais abandona os que nela confiam. Porém, a providência quer que as pessoas, por seu lado, trabalhem. Se a providência nem sempre socorre materialmente, ela inspira essas ideias com que se encontram os meios para sair da dificuldade. Lembremos o que Jesus falou: pedi e obtereis. Resta a nós sabermos muitas vezes o que pedir, como pedir e entender que se não recebermos da forma que queremos, é porque tem um motivo, é porque tem uma razão. Nada escapa à lei de causa e efeito. Dentro da visão espírita, então, nós sabemos que cada encarnação é uma oportunidade cuidadosamente planejada para o nosso progresso. Por isso, buscar também é lembrar da missão que nos foi confiada, como filhos, como pais, como trabalhadores, como cidadãos do mundo, fundamentalmente, meus queridos amigos e amigas, como espíritos em processo de aprendizado. A providência divina nos oferece tudo o que precisamos, mas não tudo o que queremos. Nós já falamos sobre essa distinção daquilo que nós tentamos buscar, daquilo que nós achamos que é o melhor para nós, porém somos muito inocentes e infantis do ponto de vista espiritual para saber o que de fato é melhor para nós. E a diferença se encontra no buscar, ou seja, a diferença está em como nós buscamos. O Espiritismo também nos fala como que nós devemos orar, e ao orar devemos pedir com confiança, mas também com responsabilidade. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus, então, é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Então, quando nós pedimos, quando nós estamos de fato buscando as coisas verdadeiramente engrandecedoras, nossa vibração, nossa intenção e a nossa disposição de agir contam muito naquele momento de oração, naquele momento em que nós elevamos o nosso pensamento ao mais alto. Pedir sem buscar é esperar sem plantar. E como nós aprendemos, a fé sem obras é morta.
E aqui, caindo num ponto de vista mais prático do nosso episódio de hoje, eu trouxe 3 ações que nós podemos tomar com esse buscar e acharei em mente. Primeiro, ore com uma intenção clara. Ao orar, reflita o que eu estou realmente buscando com esse ato de oração. Peçamos sabedoria na nossa oração, não somente as soluções. Muitas vezes pedimos para que um problema se termine, quando aquele problema é o que nos levará adiante. Muitas vezes nós pedimos para que sejam removidas as dores, sendo que nós esquecemos que as dores nos ajudam nesse burilamento, que nós possamos pedir por sabedoria de reconhecer essas situações. Número 2, trabalhe pela melhoria íntima. Busque essa reforma interior com perseverança, entendendo que cada esforço, por menor que ele pareça, já conta. Qualquer ação no bem não passa despercebida, não importa quão pequena nós achamos que ela seja. Número 3, ajude alguém a encontrar algo também. Ao ajudar o outro a se reencontrar, você também se encontra. Porque a caridade, meus amigos e minhas amigas, é uma forma de buscar a Deus, é uma forma de nós emanarmos esse amor que nós possuímos por toda a humanidade, que é a nossa verdadeira família. Queridos amigos e amigas, nós falamos já então sobre o pedir, falamos sobre o buscar, mas temos também na frase de Jesus o bater. E o bater também mostra como a mensagem do nosso Mestre é clara, bela e profunda. Ele nos diz: batei e abrir-se-vos-á. Abrir o quê? Qual porta? A porta da paz, a porta da compreensão, a porta da cura, que sempre se abre. Mas essa porta só abre aquele que bate com fé, com humildade e com disposição de atravessar o caminho que se encontra do outro lado, com aquele que coloca o esforço necessário para atravessar de fato esta porta. Nós entendemos como Deus abre essa porta para aquele que bate. Ela sempre estará aberta, pois o nosso Deus é um Deus misericordioso, é um Deus de amor. Então essa porta da redenção, essa porta da compreensão, estará sempre aberta àquele que bater. Porém, temos que entender certamente que existe, como nós já falamos, a lei de causa e efeito. Existe a providência divina que jamais nos abandona, e nós temos que entender que os desígnios de Deus são misteriosos, obviamente, que para nossos olhos e para as nossas mentes ainda muito pouco desenvolvidas. Então que nós possamos entender isso, entender que tudo vem ao seu tempo, mas que nós temos que nos esforçar, nós temos que colocar o nosso próprio suor naquele empreendimento. Que nós possamos então ter isso em mente e continuar buscando com coragem, com consciência, com confiança de que Deus nunca nos deixa sem resposta, nunca deixa desamparado aquele que busca com o coração sincero. Chegamos então ao final de mais um episódio do nosso podcast. Muito obrigado pela sua presença aqui no Companheiro Espírita, Spiritist Companion. Se essa mensagem te tocou, compartilhe com alguém que também esteja buscando algo importante em sua jornada. Nos encontramos então na próxima segunda-feira. Até lá, fique em paz, siga buscando e caminhando com fé. Com amor fraterno, seu companheiro espírita.